Mas agora a gente vai falar do que a gente ama, né? Comer é um prazer. E quando a gente pensa na quantidade de refeições que a gente faz ao longo da nossa semana, puxa vida, faz essa conta. Fala, meu Deus, são muitas, né? E aí você fala, mas será que tem uma ordem melhor para a gente colocar, né, uma sequência dos alimentos que traga ou mais saciedade, ou mais saúde, ou tenha uma relação hormonal? A gente acha muitas vezes que não, mas a gente descobriu que tem. Mas a gente trouxe, inclusive, o nosso nutrólogo, Dr. Francisco Saracusa. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Para explicar? Bem. Prazer te receber, viu? Que relação é essa e como a gente consegue conter inúmeros problemas só modificando a ordem dos alimentos? Que coisa, né, doutor? Exatamente. A ordem influencia na liberação dos hormônios, dos hormônios que vai dar saciedade, dos hormônios que vai dar mais fome. Entendi. Então, a ordem influencia muito. A gente tem aqui exemplos e já já a gente vai colocar número 1, número 2, para a gente entender que sequência seria essa. Mas vamos começar falando dos hormônios. Aqui a gente tem a grelina, mas eu acho que você pode falar da grelina, da insulina, do glucagon, que é um outro hormônio que também pode estar presente. Vamos lá, doutor, vamos começar pela grelina que está aqui. Perfeito. A grelina é um hormônio que quando ela está alta, você sente fome. Então, aquela sensação que o estômago está roncando, é essa mocinha aqui. É a grelina quando ela é a grelina. Sinalizada ali que a gente precisa comer. Sinaliza para o cérebro que está com fome, está na hora. Então vamos supor então que a grelina está alta. É o horário que a gente tem com a fome. Por exemplo, é o meu horário agora, porque eu almoço depois do programa. Então minha grelina está lá alta. E a gente vai com toda aquela alegria e fome sentar para começar, né, a nossa refeição. Doutor, coloca aqui o que você descreveria como uma ordem que não é legal e que não vai favorecer a nossa grelina baixar e sim permanecer mais alta. Tá. Uma ordem que não é legal, que não é a melhor, seria começando pelos carboidratos. Então vou montar aqui o que não deve ser feito primeiro, tá, gente? Então a gente vai começar... Deixa eu botar... Isso, passa esse para baixo, doutor? Isso, eu vou botar aqui, tá? Então vai começar pelo carboidrato. Não é legal, por quê? Porque ele vai dar um rebote. Porque, na verdade, você vai ficar saciado, só que não vai ficar saciado por muito tempo. Tá. E a insulina, o que acontece? A insulina aumenta. Quando você come carboidrato, carboidrato ou doces, a insulina aumenta. Tá. Dependendo do tipo de carboidrato, ela aumenta muito. Isso faz com que você acaba acumulando mais gordura. Entendi. A insulina tem o papel de pegar a glicose e colocar dentro da célula. Só que ela é um hormônio que faz aumentar. Aumenta músculo e também aumenta gordura. Então, quando você está com ela alta, você acumula mais gordura. Principalmente na região abdominal. Então, por exemplo, olha que interessante. Quando você começa pelo carboidrato, de repente você está lá num lugar e tem aquele couvert, né? A cestinha de pães, ou mesmo em casa. Tem muita gente que gosta de colocar ali o pãozinho associado à alimentação e começa comendo um pãozinho péssimo. Ou seja, o couvertzinho ali é tudo de bom, é lindo, mas não é legal começar por ele. E é estratégico. Os restaurantes fazem isso. De propósito, porque aumenta a insulina, daqui a pouco você está com mais fome. É verdade. É estratégico. Isso é um segredo. É. Você já pensou nisso, Gláucia? Eu nunca tinha pensado. A carinha da Tá. E quem não pega o pedacinho do pão, né? Né? E aí vai dar um rebote. Aí a grelina permanece alta também. Exatamente, por mais tempo. Certo. Então, E ela volta a aumentar também mais rápido. mais rápido. Então, um período mais curto. Mais curto. Que a gente poderia ter prolongar a saciedade, a gente não consegue. Exatamente. Na sequência, então, do carboidrato. Ai, que gostoso que tá esse pãozinho. O que a gente pode deixar pior ainda na sequência? Pior seria a gordura. A gordura, A gordura. doutor? Vou montar o pratinho aqui, ó. Quer ver? Esse é o que não é, né? Tô montando o que não, não é. é. Só que esse aqui tá ao contrário, tá, gente? Porque a gente tem que montar o que não é. Então, a sequência... Não, eu sei, Gláucia, mas não dá. Porque isso aqui é uma sequência errada. E não tem como colocar assim, ó. Tudo bem? Assim de ladinho? Tá bom, então. A Gláucia quer que fique o prato, mas vocês estão entendendo, né? Então, a gente vai associar o nosso couvert à manteiguinha, o azeite que dá tchutchada. Tudo errado, doutor? Tudo errado. Gente. E o couvert é feito justamente para você ter mais fome e gastar mais dinheiro no restaurante. Então, gente, gosta do couvert? Fala pra mim depois do almoço todo. Come um ovo antes de ir. Come um ovo antes de ir é uma boa? Então a gente vai entender porque essa estratégia pode ser legal. Na sequência, então, continuamos no errado, tá? O que é o pior dos mundos. Vamos lá. O pior dos mundos seria os vegetais.
Colocar os vegetais em terceiro, Os vegetais em terceiro. porque ele também é carbo? E também ele dá saciedade. E o mais importante, no final, você vai comer menos, que seria as proteínas. Entendi. Então você vai estar bastante saciado. Na hora que chegar a carne ou alguma proteína, você vai comer muito pouco. Entendi. E a gente precisa ter uma quantidade grande de proteína na nossa dieta. Na nossa dieta. Então, o pior de tudo é deixar a proteína para depois ou nem ter proteína. O que Não tem. muitas vezes acontece. É. A gente pode colocar no lugar do pão um macarrão, uma massa, Exato. sem ter uma proteína junto. Exato. Né? Então, por isso que desanda total. Então, por último, aqui, então isso aqui tá errado. Não começar pelo pão, na sequência gordura, deixar os legumes coitados lá pro final, porque depois no final acaba comendo até pouco, né? Porque aqui você já, Exato. enfim, já Encheu. se encheu um pouquinho, né? Come um Tá brócolis sentindo e mais. fala que comeu. E comeu, é. Então, e no final, a proteína. Agora, doutor, nós vamos matar a vontade dessa comida, porque a gente está com fome, mas nós vamos, então, baixar essa grelina para a gente aumentar a nossa saciedade. Perfeito. Vamos montar, então, eu vou deixar aqui, tá, Glaucia? Vamos montar o prato que seria o ideal. A sua sugestão. Perfeito. A grelina, quando ela está suprimida, quando ela está baixa, você fica saciado, certo? Então a gente tem que dar alimentos que faça com que ela fique mais tempo suprimida, mais tempo baixo. Entendi. Quando a gente começa pelos vegetais, pela salada, é uma boa opção. Ah, é. Então comer a salada antes da refeição é uma opção correta. Muita Tá. gente come durante ou come depois. É. Então, se for para escolher uma ordem, essa é a ordem certa. Então, entradinha de salada, muito bem-vinda. A gente tem os legumes aqui, né, pra gente colocar como recomendação, mas entraria toda a salada, todo Toda esse salada. vegetal e salada. Exato. E não entraria os carboidratos com mais carga glicêmica, certo? Ainda não. Aqui não. Então, Aqui quais não. seriam eles pra gente deixar mais pra frente? Os carboidratos? É, que são dessa... Brócolis, cenoura, Tá. berinjela. Isso entraria. Entraria? Tá, mas Ótimo. batata, mandioca... Aí não. Aí Por não. mais que é considerado vegetal, tem muita gente que faz salada de batata, É. aí não. Tudo que é carboidrato não entra primeiro. Tá, porque é tubérculo também, né? Exato. Então, ainda assim, saudável, mas não entra em primeiro. Não. Segundo, Proteína. 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 A proteína ela é o que mais causa saciedade de todos os alimentos. Tá. Então você começar pela proteína, isso vai te dar saciedade. Isso vai suprimir mais ainda a sua grelina. Então a grelina vai ficar mais tempo baixa. Por mais tempo, cerca de 3 horas ou mais. Ah, Quando é o contrário, quando é o carboidrato, menos de 2 horas, a grelina já começa a dar sinal. e aí você... mesmo que a gente coma na mesma refeição, mas só de ter dado esse pico com a insulina do carboidrato, você já desandou um monte de coisa. Exatamente. Que Pode coisa, ser a hein? mesma refeição, tudo, só a ordem que influencia. Entendi. Na sequência da proteína, Gordura. gordura. Aí a gente coloca, né, um pouquinho. Vai ficar assim mesmo. Não, botar aqui, terceiro. Aí. Vai ficar tortinho, mas vocês entenderam, né? Certo. Terceiro Isso. lugar, as gorduras. Ah, doutor, explica um pouquinho do glucagon, porque a gente fala tanto de insulina e fala pouco de glucagon. E eu acho tão legal o público conhecer esse hormônio, né? O glucagon, ele contrabalanceia a insulina. Então, quando a insulina está alta, o glucagon está baixo. Então, é um ou outro. Quando você dá um pico de insulina, você dá uma queda no seu glucagon. Tá. O glucagon, ele pode ser bom, como ele pode ser maléfico. Ele também ajuda, pensando no lado positivo, no metabolismo. Ah, é. Então, quando a gente faz um trabalho de emagrecimento, pensando em ajustar o glucagon, a pessoa consegue perder peso mais rápido, porque o metabolismo ajuda. Entendi. Porém, quando o seu glucagon está muito alto, a sua glicose tende a aumentar. Você pode Tá. aumentar um pouco a glicose, Ah, é. porque a insulina baixa. E aí, o papel da insulina é colocar a glicose dentro da célula. Então a gente tem que ter eles em equilíbrio. Tudo em equilíbrio. Insulina controlada, o Exato. glucagon um pouquinho mais alto, mas não Não muito. muito. E também tem que tomar cuidado, porque assim, quando você faz o exame de insulina, se a sua insulina estiver alta, isso não é bom. Porque você está produzindo insulina, mas não está utilizando, que é a Tá. chamada resistência à insulina. E isso, claro, os valores de referência dos laboratórios mostram ali para a Exato. gente ter uma ideia. Exato. Né, doutor? Isso daí vai de cada laboratório.
E a gente tem, então, no final, o grupo dos carboidratos. Então, aqui a gente poderia colocar também o arroz e feijão? Ele entraria O arroz aqui entraria aqui. como último. O último, exatamente. Arroz, feijão, macarrão, enfim. Batata, mandioca, Batata, purê. purê. Vamos pensar aqui. Todos eles seriam por último. Tudo isso por último. Por último. E no final, ninguém acaba fazendo isso, né? Porque daí já quer tudo junto e tal. Porque também os carboidratos eles são mais palatáveis. Então o nosso cérebro quer alguma coisa mais gostosa. Entendi. Então você vai comer primeiro o mais gostoso. É verdade. E no final, gente, acho que acaba sendo uma dica interessante, estratégica, porque se você começar aqui, aí colocou lá a gordurinha que já dá saciedade, quando chegar aqui, vai comer menos. Vai comer menos. Não tem jeito. No processo de emagrecimento isso ajuda muito. É. Ajuda muito. E eu acho que facilita não colocar tudo no mesmo prato. Porque Exato. se tiver no mesmo prato, que nem a gente fez aqui, a chance de você Misturar tudo. é grande. É. Então, de repente, ter os Exatamente. pratinhos ali, ou da salada, ou legume e tal. E pensando Interessante isso. até no emagrecimento, quando você entra com os medicamentos, as canetinhas de emagrecer, enfim, se você começa com o carboidrato, você quase não vai comer a proteína, porque você vai ficar saciado muito rápido. Muito rápido, porque elas fazem isso, né? Fazem isso, é para te dar saciedade, Entendi. o emagrecimento. E por isso tem muita gente perdendo massa magra Muita gente. usando as canetinhas. Exato, porque o ideal é você fazer uma dieta hiperproteica quando está usando as canetinhas. Que Tem até um interessante. estudo que mostra que você perde menos massa muscular Ah, é? quando faz isso, Olha que que é legal. a dieta cetogênica. Que é a cetogênica. Todo mundo lá com aquele ponto de interrogação, falando, mas como que nós vamos conseguir fazer isso? Porque, claro, isso é um comportamento que a gente faz ao longo da nossa vida. Você monta o seu prato, você senta e come o seu prato. Mas a gente estava falando que poderia ser interessante, então, ter um prato para cada, né, grupo alimentar, que daí a gente consegue seguir na sequência. E Dr. Francisco Saracusa é nutrólogo e montou os nossos pratos, estamos falando de hormônios, já tem perguntinhas do público, mas eu deixei algo interessante, o doutor comentou aí, da questão que a dieta cetogênica pode ser a mais indicada, então, para quem está usando as canetinhas. Exatamente. Foi feito esse estudo e comparou todas as dietas, incluindo a cetogênica, incluindo o jejum intermitente, que é muito comum, Tá. e mostrou que todas as canetinhas podem causar um pouco de perda de massa muscular. Beleza, um pouco pode acontecer. Tá. Porém, quando você faz a dieta cetogênica, que é hiperproteica, com alta quantidade de proteína e baixíssimo carboidrato, você perde menos. Preserva mais. Preserva mais a massa muscular. Isso Interessante. associado ao treino. Tá. Sempre associado Sempre ao treino. associado ao treino, né? Tá? Todas as canetinhas podem perder massa muscular. Uma ou outra perde menos, É. tá? Que são as mais modernas. Mas, de qualquer forma, eu acho que o grande problema são as pessoas que usam a caneta e continuam comendo doce burlando e excesso de... Quando comem, não fazem isso que a gente colocou e comem só esse grupo. Exato. Né? E aí, enfim, complicado. Mas entraremos nesse assunto logo mais. Vamos para a perguntinha do público, doutor? Vamos lá. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Érica, um beijo pra você, obrigada. Devo pesar os alimentos crus ou cozidos? Essa pergunta é muito boa, porque as pessoas que querem fazer uma dieta bem focada têm esse cuidado em saber a quantidade que estão ingerindo. Eu acho uma coisa muito legal, eu acho que nos treina. Excelente. Carboidrato não dá para pesar cru. Nunca, né? Nunca. Se você pesar cru, na hora que for colocar no prato, pode pegar outro prato. Porque não vai dar certo. Vai ser bastante. Então ele tem que pesar cozido. Cozido, ele Cozido. pronto. Carboidrato. Ele pronto. Pronto. Assim como grão, quinoa, feijão. Todos os carboidratos. Tá. Inclusive macarrão, batata, todos. Prontos. Prontos. A proteína não. A proteína você pode pesar ela cru, como pode pesar ela cozida. Pronto também. Só que cru você vai comer vai pesar um pouco menos. Cozida, quando você coloca ela cozida, você pode comer um pouco mais. Ah, é porque ela perde água. Perde água, Entendi. diminui um pouquinho, tá? Entendi. Mas quando a gente vai passar uma dieta, a dieta é calculada com ele pronto. Com ele pronto. É Pronto. isso, pesar sempre pronto. Não vamos esquecer. Tem mais perguntinha? Na tela. Obrigada, Sara. Beijo. Alimentos que são consumidos todos os dias, como arroz, feijão e carne, podem influenciar na falta de hormônios de energia? Pode influenciar, tá? Principalmente, não só nos hormônios, mas principalmente na questão de vitaminas. Tá. Essa combinação desses três tem uma alta quantidade de ferro, Aham. tá? Só que também
tem que ver o intestino dessa pessoa, se ela absorve corretamente o ferro. Entendi. Então isso influencia na questão de energia. Se você é uma pessoa que come pouco carboidrato, a tendência é ter menos energia. Tá? Então tem que ser tudo calculado. Na parte hormonal, testosterona, estradiol, enfim, isso não influencia. Tá? Nesses hormônios não. Claro que se você não for uma pessoa que está acima do peso, aí influencia. Mas só o prato da refeição, isso não influencia. E a ordem, então, gente, que a sequência que a gente montou, olha como pode ser bem importante e muito estratégica. Exato. Porque você se alimentando devagar, aquilo que a gente fala de aplicar aquele mindfulness, né? Tá ali envolvido com a refeição, focando, comendo devagarinho. Quando chegar no grupo ali, tal, você já tá saciado, já baixou a grelina, que é o nosso objetivo, e manter essa saciedade. Exato. Tem mais pergunta? Obrigada, Tati, um beijo. Nesses dias frios, eu monto um ótimo prato para o almoço. Porém, acabo de almoçar querendo comer algo a mais. O que fazer? O que a gente pode repetir, doutor? Então, qual que é esse ótimo prato aí? Ótimo prato pode ser uma lasanha. Tati, qual é o ótimo? Que a Tati segue muito Você Bonita, nossa, né, fiel aí, telespectadora há muitos anos. Eu acho que ela vai bem, ela é saudável. A Tati, né, Tati, pelo que eu conheço. Supondo que ela fez isso daqui com o prato, o que ela pode repetir? Repetir as proteínas. Proteínas. Tá. Mulher tem uma tendência a comer menos proteínas do que os homens mesmo, tá? Suportam comer menos. Então, o que conseguir colocar mais de proteína vai dar mais saciedade e é melhor para a massa muscular. Então, supondo que ela faça isso, aumenta a quantidade de proteína. Tá certo. Ó, já foi legal. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Márcia. Um beijo. Me fale sobre essas gorduras. Como entraria na alimentação? Não seria no início com os legumes? Pode ser com os legumes, se for no caso do azeite. Tá. O fio de azeite. Exato. E também junto com as proteínas, dependendo do tipo de proteína que você come. Se você come uma carne vermelha, já tem essa questão da gordura. Entendi. Um peixe, um salmão, por exemplo, que é mais gorduroso, tem isso daí já. Aí já não entraria, gente, esse grupo, ele já estaria aqui dentro da proteína. E dentro da salada. Da salada e dos legumes. Dos vegetais, a gente colocou um grupo só de gordura, porque são macronutrientes, para não faltar, né, Para ficar didático. Mas ele pode estar, então, aqui. Exato. Ou no azeite. E vai estar aqui nessas duas categorias. E que a gente também tem uma recomendação de quantidade, né? Tem uma recomendação de quantidade. Então, assim, a quantidade diária de gordura, ela é muito baixa. Então, você não precisa comer mais gordura para bater essas metas de gordura. Não existe isso. Você comer a sua salada, os seus legumes com azeite e a sua proteína, isso já é o suficiente, na questão da gordura. Não abusar. Não abusar. Precisa. Estão perguntando do cafezinho depois do almoço. Pode? Pode sim. Dependendo da hora que você almoça. Se você almoça tarde, aí já não é recomendado por conta do sono. Mas o cafezinho pós-almoço é ótimo. E sem açúcar, né? Por favor. Aquela moça não para de apontar a plaquinha pra gente. Que tá acabando a Tata. Esconde essa plaquinha aí. Aí, ó. Temos minutinhos finais, né, tá? Mas dá tempo. Tem mais segundinha na tela. Dá tempo. Corre, olha lá. Luci, obrigada, um beijo. Minha filha de 5 anos toma leite com achocolatado de manhã. Mas tem dias que ela troca por uma fruta. Gostaria de saber se tá certa essa troca. Conta pra gente do achocolatado, da fruta e da recomendação. Temos 1 minuto, doutor. Pelo amor de Deus, troca isso daí. Tem que trocar? Não, troca. Não tem nem opção. O achocolatado não tem o que falar, Não, né? não tem o que falar. Então, qualquer fruta é melhor do que isso daí. Qualquer fruta. É o que ela aceitar. De repente, bater a fruta com esse leite ao invés do achocolatado. Melhor. O achocolatado, assim, não enche a barriga, não tem nutriente, nada. E tem açúcar pra caramba. Muito. É uma bomba calórica. Uma bomba. Então, não vale a pena. Trocar, colocar uma frutinha legal, até usar esse leite. De repente, um iogurte, né? Se ela conseguir, gente. As crianças que gostam de iogurte é uma benção, Exato. Né? Porque é tão rico, mas não é toda criança que gosta também. Mas o achocolatado... Pelo amor de Deus. Troca. E tem que começar cedo a fazer isso. É. Quanto mais cedo começar, melhor. Mais fácil ela se adapta, a criança. Tá certo. A gente tem 40 segundinhos e a Glaucia queria que o doutor falasse do docinho depois do almoço. Mas o docinho não é recomendado, né, doutor? Não é recomendado, mas se vai comer uma quantidade pequena. Tem pessoas que têm necessidade realmente. Então vale a pena comer um pouquinho para não chegar à noite e ter compulsão. Tá certo. Doutor, obrigada. É sempre maravilhoso te receber. Vai lá no Instagram dele, @doutorabreviado.saracusa com Z, tá? @doutorabreviado.saracusa com Z. Você encontra o trabalho do doutor. Obrigado mais uma vez. Obrigado.